Quero que os irmãos abram as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. A partir do verso 25, o texto bem conhecido do bom samaritano. Lucas 10, 25. Diz o texto, deixa eu pegar meu zóio aqui atrás. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe, ou outras traduções, curou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o teu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Esse texto especificamente não fala de um casal, de um relacionamento, não fala de família. Esse texto está falando, muitas vezes a gente usa esse texto para falar de ação social, de amar o próximo, cuidar do próximo. Aí Jesus pergunta: quem é o teu próximo? Os rapazes perguntam: quem é o teu próximo? Quero trazer esse texto para o contexto familiar, conjugal, porque quando eu falo do próximo, para você, marido e esposa, quem é o teu próximo que está mais próximo de ti? Quem é o próximo que está mais próximo? Tão próximo que também é chamado de uma só carne. Não é verdade? Quer alguém mais próximo do que esse? Como que a gente deve proceder com esse próximo que é tão próximo? Aqui nos dá uma dica de alguém que ama, que cuida. E o interessante é que é um samaritano, alguém que a gente não esperava nada disso. E tem vezes que a gente espera tanto e não recebe nada. Como levita, como sacerdote. A gente espera ser amado por tantas pessoas que não nos ama. E alguém que você menos espera, uma samaritana, um samaritano. Uma pessoa estranha. O jovem muitas vezes fica apaixonado por um indivíduo, por um moço, por uma moça.
e de repente casa com alguém que nunca imaginou. Eu cresci na adolescência na igreja junto com a Dani. Quis o destino que eu saísse da IPB, fosse para a IPI. Lá eu tive um namoro de quase 4 anos, estava com data do noivado marcado e tudo terminou. Mais para frente vim reencontrar a Dani, num comício político. Que dia terrível, esquisito. E naquele dia nos reencontrou e aí zóio brilhou. E aí foi retomando contato, conversando. A mulher fez um macarrão maravilhoso, o italiano aqui gostou demais. E aí as coisas foram se ajeitando. Alguém que eu já conhecia, não que eu não tinha nenhuma esperança, nada, mas alguém que ficou no passado da sua infância, da sua adolescência e passou a história. Não esperava mais. Mas é assim. Aquele que talvez você não imaginava mais reencontrar, você reencontra. O samaritano tem um agravante, alguém indesejado. Alguém rejeitado. E Deus pode mudar a história para aqueles que ainda estão à procura. É interessante isso. Muito bem. Esse texto fala muito mais de alguém que tem uma ação, que tem atitude, muito mais do que alguém que está filosofando, fazendo ideias e discursando. O bom samaritano, nesse texto, ele tem a ação de amar e cuidar. Já pensou você entrar num namoro, num casamento, querendo discutir com outro como deve amar? Já pensou? Vamos discutir primeiro antes de noivar. Como que vai me amar? Como que eu vou te amar? Você gosta de... Eu acho que eu nunca ouvi uma discussão dessa, ou falar de algo desse tipo. Já pensou quando o samaritano chegasse do lado desse homem ferido, diz o texto, semi-morto. Ô Senhor, como o Senhor gostaria que eu te cuidasse? Você quer que eu passe algo oxigenado ou metiolato? Dói ou não dói? Jogo água, que hospedaria você quer ser hospedado? Que conversa mais sem noção. Você chega para alguém atropelado na rua e pergunta, você quer ser cuidado? Você tem cartão da Unimed? Você pergunta, sai correndo e sai cuidando e já chama a ambulância, os põe no teu carro e já vai para o pronto-socorro, pronto atendimento. Você tem uma ação de cuidar e ter misericórdia. O texto fala que aquele samaritano teve compaixão e misericórdia. Simplesmente. Porque nós devemos amar nosso esposo, esposa, namorado, namorada, que já deve ter esse conhecimento, entendimento, de que namoro é uma fase boa ainda de conhecimento, mas deve tratar com toda a dignidade e respeito, como se fosse marido e esposa. Porque se não cuidar agora, enquanto é namoro, esquece. A tendência é piorar. Ah, mas depois que casar, meu marido. Pior, não cai nessa besteira, não. Aí depois que casou, eu falei, agora você tem que me obedecer, que minha esposa aí que a paulada desce mesmo no couro. Então, não espera que depois do casamento as coisas curam. A tendência é piorar e não melhorar. No verso 28, diz o seguinte, faze isto e viverás. Fazer. No verso 37 disse, o que usou de misericórdia para com ele, então disse-lhe Jesus, vai e procede tu de igual modo. Ações. Fazer o que manda a lei, faça o que manda a lei e viverás. Depois faça tu de igual modo ao samaritano. Então, quais foram os modos da qual o samaritano procedeu com aquele moribundo, que nós devemos traduzir para o relacionamento conjugal, de namoro
seja noivado ou qual seja. Primeiro, o que antecede ao encontro do samaritano, no texto nós temos ainda aí um encontro de Jesus com os fariseus, e diz que como a gente deve proceder com o próximo? Amar a Deus acima de todas as coisas. Se você amar as pessoas, o seu marido, a sua esposa, acima de todas as coisas, você vai colocar ele em primeiro lugar e Deus em segundo. Isso chama-se idolatria. Ô louco, pastor, mas eu não vou amar meu marido, minha esposa? Vai, deve, mas em segundo lugar, primeiro a Deus. O texto diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, em primeiro lugar, e amarás o teu próximo. Princípio para namorar, para encontrar um namorado, uma namorada, para escolher um marido e uma esposa, de que este ou esta tenha temor e ame a Deus. Ou você que já é casado, noivo, namorado, ore e peça para o Senhor que o seu amado, a sua amada, tenha temor ao Senhor. Coisa boa é os dois juntos poder louvar e adorar ao Senhor. Temor a Deus. O homem que teme ao Senhor, né? A mulher sábia edifica a sua casa, e a verdadeira sabedoria vem da palavra de Deus. Então, quem teme ao Senhor, quem conhece a verdade do Senhor, está debaixo da bênção do Senhor. Se não ama a esposa que vê, como vai amar a Deus que não vê? Se não ama o marido, se não ama a Deus que não vê, como vai amar o marido que vê? Né? E ainda solta flatulências, ainda cheiros debaixo do cobertor. Terrível. Como que vai amar um indivíduo desse? Que arrota depois do almoço? Come nojento. Irmãos, se a gente não amar a Deus, que é santo, poderoso, maravilhoso, galardoador, cheio de graça, enviou seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar, como amar o ser imperfeito do seu lado? Como amar o imperfeito? Eu digo que amar a Deus é tão fácil. Amar o que é bom por excelência. Deus é bom. E o ser humano é ruim. É mais difícil amar o próximo do que amar a Deus. A Deus é fácil. Amar é bom. Todo mundo fala que ama a Deus. Incrível, né? Você perguntar para qualquer incrédulo, sei lá, alguém esquisitão aí. Ô, você ama a Deus? Oh, ama a Deus, rapaz, sou fiel a Deus. Faz nada. Mas pelo menos diz que ama. E agora, você já perdoou seu marido, sua esposa, daquele negócio ruim que fez? Não perdoa de jeito nenhum. Tratar com o outro é mais difícil. Muita gente pediu perdão para Deus de suas brigas e relacionamentos, mas fala, mas você já perdoou aquele que te ofendeu? Não, eu já orei para Deus, já pedi perdão, já orei para Deus, já perdoei ele, ela. Não, mas você já falou com o outro? Não, não vou falar. Porque não perdoou de verdade. Perdão é a Deus e ao ofendido, ao ofensor. Irmãos, nós temos que ter o princípio no casamento de amar a Deus acima de todas as coisas. E depois, em segundo lugar, amar ao próximo. Quando a gente coloca o próximo, o marido e a esposa, em primeiro lugar, no lugar de Deus, a Bíblia chama isso de idolatria. O estudo psicológico chama isso de enfermidade psíquica, de dependência, codependência.
uma neurose, um problema sério de codependência do próximo. Aquele que não vive sem o outro. Vive! Vive sim. Você não nasceu grudado e nem vai morrer grudado. Uma dependência do outro. Se o outro morrer, eu morro também. Morre nada. Não é assim. Você ama. Tem alguma dependência, mas não é desse modo. A codependência é um problema seríssimo. Você não viver sem um outro, isso é uma enfermidade psíquica. Amar o cônjuge, a palavra fala ainda mais para os homens, com um acréscimo, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Efésios 5, 25. Para os homens, Deus tem uma palavra especial. Amar a sua esposa é importante, como diz o texto de amar o próximo, mas amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E por que Jesus não falou isso para as mulheres? Amar o marido, né? Fala outra coisinha que as nossas mulheres estão craque na escola dominical, fala sobre ser submissa. Só é submissa quem ama e quem entende a missão de ser casado e casada. Amar é mandamento. Se é mandamento, necessita obediência. Amar é verbo. Se é verbo, é ação. Não é tanto um sentimento. A gente fala muito de o sentimento de amar, mas a palavra de Deus fala de amar como uma ação e uma ordenança de Deus. Quando você está passando por dificuldades no relacionamento, no casamento, você lembra dos votos matrimoniais, do amor jurado e fala, eu tenho que honrar esse juramento. Uma vez num livro eu vi a frase de que não é o amor que sustenta o casamento, mas é o casamento que sustenta o amor. Vocês já ouviram isso? Não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor. Porque o amor é um sentimento, às vezes você sente, o amor é sentimento, não. O sentimento de amar, um dia você pode sentir, outro dia pode deixar de sentir. Tem dia que você está com raiva da tua mulher, que não fez o que você queria. Raiva, um sentimento. Daqui a pouco passa. E tem que passar, né? Não pode durar, não. Ai, que raiva, você não fez aquele negócio. Mandei você buscar o negócio do mercador. E você não trouxe. Aquela raiva vem assim. Mas aí vem o domínio próprio e a raiva vem embora. Agora, quando a gente fala em amar como sentimento, ele pode vir e pode ir. E quando for o sentimento de amar, a gente larga o casamento. Mas se você pensar em amar como uma ação, como verbo, como uma ordenança, aí você fala assim, eu casei, Deus mandou, agora tem que obedecer. Então, casei, o casamento, a lembrança do relacionamento, a união, a promessa, o juramento, porque não o documento, sustenta o amor. Aí você lembra e volta, e busca o amor nesse negócio. Se você falar que o amor sustenta, não, porque o amor pode vir, aí você restaura o amor. O amor é restaurado. Nós cantamos, não deixe o teu amor se esfriar. Semana passada não falamos? O amor pode esfriar e se congelar. O amor como sentimento, ele não é a base para o casamento. O casamento, você casa por amor e depois de casado, esse amor só vem esquentar. O casamento mantém o amor. A chama do amor tem que ser reavivada de vez em quando. Mas o amor, ame o seu próximo. É uma ordenança, não é um sentimento. É uma atitude,
é um verbo, uma ação. Muito bem, falando com os fariseus, fala de amor a Deus, temor a Deus e amar o próximo. Já diante da atitude com o samaritano, diz o seguinte: atitudes com o próximo. O cristianismo é relacionamento. Se cristianismo é relacionamento, assim como o casamento. Com Cristo nós devemos ter um relacionamento e com o nosso próximo. Quais foram as atitudes que o samaritano teve para com aquele moribundo? E tomando isso como exemplo, devemos ter com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com o noivo, com a noiva. Primeiro, diz o texto que ele estava em viagem. Vocês perceberam isso? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Aí vem... 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Esse homem também estava em viagem. Todos eles. O que caiu assaltado, o levita, o samaritano e o sacerdote. Estava a caminho, passando. Mas o que é mais importante? Os afazeres rotineiros, como tinha aqui o levita e o sacerdote, ou amar o próximo. Ainda mais se o próximo é bem próximo, a ponto de ser chamado uma só carne. Bem, estou com dor de cabeça, você pode buscar um remédio na farmácia para mim? Bem, pode buscar lá um Dorflex, uma dipirona. Ou bem, não tem tempo não, eu já estou saindo para o serviço, tá? Se quiser, você liga lá e pede para o moço trazer para você. Não tem tempo não. Você não tem tempo para a esposa para buscar um remédio na farmácia? Que coisa é mais importante do que amar a próxima, mais próxima de todos? Não tenho tempo para ir na farmácia. Bem, mas essa semana dos namorados, segunda-feira é dia dos namorados, você vai me chamar para ir, vamos jantar fora, alguma coisa? Não tenho tempo, essa semana eu estou corrido, e não vai ter tempo. Não tenho tempo para você, em outras palavras. Ou nem se fala, porque não tem coragem de falar isso, mas age assim. Mas diz que aquele homem samaritano, que ninguém passa na mente que ele podia fazer algum bem, ele fez. E você esperaria do seu marido, um sacerdote, um levita, nossa, ele vai ter tempo para mim, ele vai na farmácia buscar remédio para mim, e ele não vai. Mas a palavra de Deus nos orienta que nós temos que ter tempo para o próximo. Ainda mais se o próximo for bem próximo, a ponto de ser chamado uma só carne. Ter tempo. Se você já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, se não leu, talvez você tenha acompanhado os nossos artigos no nosso jornal da cidade. Eu fiz uma série falando deste livro e cada semana saía um dos 5 itens, e um deles é qualidade de tempo. Vocês viram? Se não viram, pega lá o jornal lá. O que é qualidade de tempo? Ter um tempo junto, que não é aquele tempo com os filhos gritando, que não é aquele tempo almoçando na frente da televisão, não é aquele tempo no carro, no trânsito, a não ser que os dois estejam sós por um papo, numa viagem, aí dá tempo de conversar, parar para tomar um suco, né? Viajando sozinho. Depois que os filhos pequenos chegam e a gente cansado nessa tropé de criança gritando no carro, não vejo a hora de fazer uma viagem só eu e a cheirosa. Amor, nós queremos fazer uma viagem só nós dois. Larga essa molecada tribulosa e só nós dois na estrada. Olha que coisa boa. De preferência de motoca,
com você agarradinho na cintura. Gostoso. Deus vai me dar essa benção ainda. Bom, né, Haroldo? Coisa de Deus, rapaz. Você é santo. Motoca agarradinha é coisa de Deus. Aí, tempo junto. Qualidade de tempo. Não é tempo, é qualidade de tempo. Tempo de papo, tempo de valorização. O samaritano parou e valorizou. Deixou um tempo tão bom que ele, quando o levou na hospedaria, pousou aquela noite. O homem não estava viajando, não tinha compromissos. Mas parou tudo, porque havia uma pessoa necessitada. E ele pousou aquela noite na hospedaria. Foi pelo outro dia de manhã, e ao sair, diz o texto, deixou ali alguma graninha para pagar as despesas. Então quer dizer que ele ficou aquela noite toda cuidando daquele moribundo. Um estranho, cuidando, dando tempo. Isso é bom demais. Quando se namora, quer ver todo dia. E depois que casa, que você vê todo dia, obrigatoriamente. O ver já não é mais uma prioridade, é algo rotineiro. Quase obrigatório, não aguento mais tua cara. E aí o ver mais, já não tem mais saudade, porque está presente. O namorado tem saudade, o noivo tem saudade. Viaja, fica longe, outra cidade. Eu quero ver o meu amado, minha amada. Mas o marido você vê todo dia. Qual a saudade? A não ser que viaje, mas no dia a dia não tem mais saudade. Você está presente. Então você tem que reservar uma qualidade de tempo. Segunda atitude do samaritano para com aquele homem foi de ter compaixão. Compaixão é a mesma coisa que empatia, sentir a dor do outro. Você, marido, você, esposa, sente a dor do teu marido? Ah, pastor, sim. Se isso não for demonstrado em ação, é pura demagogia, pura falação, puro discurso. Porque quando o samaritano sente compaixão, ele desce do cavalo, da charrete, seja qual for o veículo que ele estava usando, ou a pé, não sei, e foi lá e deu atenção. A empatia resulta em ação. Se você tem misericórdia da sua esposa que está com dor, você tem que ir na farmácia. É sinal de compaixão. Ah, meu bem, mas de novo com essa dor de cabeça. Não é por aí. Sentir a dor do outro. Ter compaixão e misericórdia. Outra atitude que o samaritano teve é de cuidar das feridas. Ele não só foi na farmácia comprar, mas ao comprar, aqui diz que ele curou-lhe os ferimentos aplicando óleo e vinho. Aplicou. Ele mesmo cuidou das feridas. Isso aqui as mulheres fazem para com nós homens de uma maneira excepcional. As mulheres cuidam da gente. Se tiver um machucado, elas limpam. Não precisa de enfermeira, não. Se tiver alguma coisa, elas dão um remedinho para nós. Eu vou falar para vocês que eu reconheço. Pelo menos assim em casa é. Assunto cuidado, zelar. Temos que zelar um do outro. Cuidado, zelo, que transforma isso como resultado do afeto e do carinho. Massagem nos pés. Tu gosta? Tem alguém que faça? Massagem nas costas. Levar café na cama. Presentes. Detalhes importantes. Cuidar das feridas. Se você tem compaixão, misericórdia, se você tem tempo, e aí esse tempo é um tempo para quê? Tempo para cuidar. Tempo para estar do lado para o que der e vier. Na saúde ou na
doença. Bem, acho que eu estou com depressão. É frescura, mulher. Não inventa essa frescura. Você já teve depressão? Nunca fale isso para ninguém. Quarta. Diz o texto que o samaritano levou para o hotel e ficou junto com ele à noite. Tempo dedicado, tempo junto, qualidade de tempo, conversa, filme. Eu me antecipei e já falei um pouco disso. Quinto, no dia seguinte, verso 35, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Agora eu vou falar com os companheiros de categoria. Tem que pagar a conta. Eu brinco muito que mulher bonita custa caro, né? Irmãos, tem que investir no relacionamento. Tem que pagar a conta. Tem jeito. Mulher é um bicho que precisa gastar um pouquinho com ela. Né? Homem compra uma roupa, uma blusa. Estava comentando com as irmãs aqui do louvor. Compra uma jaqueta, dura quantos anos uma jaqueta de homem? É de 5 para mais anos. Aquela jaqueta já anda sozinha. Né? Agora a mulherada, não. Usa não. Uma peça ou outra de relíquia e tal, mas mulher bonita custa caro. É salão. Toda semana. Não sei para que fazer cabelo toda semana. Porque para de desfazer. É só parar de desfazer que não precisa fazer. Mas ela desfaz para fazer de novo. Então fala para mim, não desfaça. Mas não tem jeito, é assim, é o jeito da madeira, como diz o caipira. Tem que comprar maquiagem, tem que comprar perfume, tem que comprar uma roupinha nova de vez em quando, sempre. De vez em quando, sempre. É o jeito da mulher. A mulher é vaidosa por natureza, o homem é, mas num nível muito inferior. Como que você cria uma menininha? Se nasce a pequenininha, já é com um frufruzinho, já põe um lacinho, não sei o que, já põe outra coisa, já põe quanto sapatinho. Dona Helena, com 6 anos, já quer combinar sapato com calça, com blusa, já está um trem louco. Emanuel é croque o dia inteiro, cedo, à tarde, à noite, domingo, sábado, feriado, é croque. Precisa de mais nada. A Helena já escuta, não quero essa sandália, quero uma sapatilha, quero sapato, quero bota, quero chinelo. Ela já sabe a diferença de tudo quanto é tipo de sapato. Senta ao pé de Jesus Cristo. O Emanuel é croque. Pronto, resolveu o problema. Com aquela borracha, tudo. Irmãos, é a natureza do ser humano assim. O homem já nasce diferente da mulher. Então, maridão, não reclama não. Se você quiser mulher barata, desculpa, tua mulher é feia. Porque mulher barata, feia, custa barato. Mulher bonita custa caro. Você tem que investir na mulher. Aí já dá um trato no cabelo. Esses negócios de permanente, progressivo, é uns 200 contos, gente. Me arrepia quando eu vejo esse negócio aí. Deus de poder. 200 contos, olha. Com 2 cabelos desse aí, dá para comprar um terno novo? Para. Que é isso? Chega de fazer e desfazer. Mas é assim. É caro, mas tem que ser. É o jeito. Tem homem que não gosta de investir na mulher. Desculpa. Mulher feia custa barato, tá bom? Para terminar. Deixou pessoas cuidando em sua ausência. Não é o Ricardão, não. Não é o Ricardão que está cuidando da esposa. Mas é um homem que estava em viagem, lembra no texto? O samaritano estava viajando, tinha compromisso. Ele também não é um irresponsável. Passou aquela noite, com certeza ele tinha tempo suficiente para isso, valorizou, desceu, cuidou, mas no outro dia cedo pagou a conta e foi e falou assim: fique cuidando. Fique cuidando. Aqui não é o ato financeiro, aqui é o ato
de se preocupar além do que a gente pode, do protocolo, vamos dizer assim. Ele pode parecer que ele já fez demais. Nossa, já curou, passou óleo, passou vinho, levou na hospedaria, pagou aquela pernoite. Mas para nos surpreender ainda mais, falou para o homem da hospedaria: cuide desse moribundo. E se precisar de mais dinheiro, depois você me avisa que eu venho pagar. Eu quero dizer, surpreenda. Como é bom ser surpreendido. Deus sempre nos surpreende. Quantas coisas Deus fez para a tua vida, que você fala assim: eu não imaginava ganhar aquilo que Deus me deu, eu não imaginava aquele milagre, que surpreende. Nossa, que bênção, que coisa que Deus fez na minha vida. Nunca imaginei isso na minha vida. E Deus nos surpreende com tantas coisas, curas, milagres, bênçãos. Materiais, não materiais, bênçãos espirituais sem medida. Conversão de marido, filho, esposa, neto e genro, nora. Deus faz coisas surpreendentes para nós. E aqui o bom samaritano foi além, surpreendente para com aquela pessoa. Você surpreende? Eu não sou contra a rotina, mas sou muito favorável às extraordinárias. O ordinário é bom, não é ruim, mas o extraordinário é bom demais da conta. Surpreenda, faça algo diferente. Estamos na semana, amanhã, dia 12 de junho, hoje 11, amanhã 12, surpreenda. Surpreenda. E surpreender não tem a ver com dinheiro. Ah, pastor, então vou ter que dar um carro novo. Não. Necessariamente, se quiser, Deus te abençoe, meu irmão. Vá e dê com muita alegria. Tu pode? Amém. Dê 2, então. Mas não é uma questão de financeira, surpreender. Surpreender é um bilhetinho em cima da cama ao sair cedo. Surpreender talvez seja o café já pronto. Para quem nunca faz, uma vez que faz é surpresa. Para fazer surpresa, não sei, depende um pouco de criatividade. Depende um pouquinho de boa vontade e de um amor em prática. Surpreender o marido, surpreender. Você pode até ser um Shurek, mas como o Shurek do desenho animado amava e cuidava da Fiona, é algo impressionante. Você espera nada de um Shurek. É um monstro do pântano. Monstro. Gordão, grandão, desastrado. Como esse homem pode ser tão delicado? Né? Amante, companheiro, fiel. E isso é surpreender. Ir além das expectativas. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo que ser marido apenas no papel não resolve. Temos que cuidar, amar, pagar a conta, dar condições para que esse casamento, namoro, noivado persista. Temos que ter uma alegria de surpreender. A surpresa é a cerejinha do bolo. Tem que ter o bolo, tem que ter o amor, tem que ter o relacionamento, tem que ter algo sólido. Mas uma cerejinha dá um toque final. Surpreenda. Faça uma surpresa. Surpresa é coisa boa. Às vezes não funciona, tá? Toma cuidado. Você tem que conhecer muito teu marido e sua esposa para fazer surpresa, porque pode dar tiro e sair para trás. Mas, se você conhece muito bem, surpreenda.
faça surpresas. E Deus está contigo nesse relacionamento. Quero orar por você, marido, esposa, namorado, namorada, para que ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame teu marido, a esposa. Amar não é só um sentimento, é um mandamento de Deus. Não amar e não cuidar, posso chamar de um pecado. Porque se nós não obedecemos e não acertamos o alvo que Deus nos ordenou, é errar o alvo, é desobedecer a Deus e é pecar. Não amar é desobedecer a Deus. Obedeça a Deus, ame seu marido, sua esposa, namorado, namorada, em nome de Jesus. Amém?